foi uma armação, daquela forma como aconteceu, tá? Houve manifestação, tem entre os patriotas, né, os chamados patriotas, gente que se exaltou e que entrou nos prédios públicos e quebrou vidraças e quebrou móveis, não tem dúvida disso, existe registro, né? Embora o Flávio Dino, na época, ministro da Justiça, tenha escondido os vídeos, né? Os flagrantes perpétuos ele não quis que circulassem, isso ainda há de ser explicado pela história, mas a maior parte dos que quebraram estavam de fato infiltrados lá. Isso não sou eu que estou dizendo, são as provas robustas que estão nos processos, inclusive, e que os ministros do STF fingem que não veem, porque eles condenam a revelia dessas provas, mas quem levanta essas provas são os advogados dos presos, e são provas em vídeo, das câmeras de segurança dos próprios prédios públicos, o pouco que se tem, inclusive aquele copião lá de imagens onde está o general G. Dias, dentro do Palácio do Planalto. O general G. Dias, vamos lembrar, era o todo-poderoso da segurança de Lula, que não só abriu as portas internas ali, viu as pessoas quebrando e tal, e nada fez, né? Não chamou polícia, não deu ordem de prisão ele mesmo, na condição de responsável pela segurança que ele era. Então, eu mostrei nas minhas redes sociais, em várias das entrevistas, eu ilustrei as entrevistas com vídeos, por exemplo, dos infiltrados do Senado. Senado é onde nada foi quebrado, tá? Segundo a perícia do próprio Senado. No plenário do Senado não houve uma única depredação. Para não dizer que não sentiram falta de nada, eles sentiram falta de um parafuso de um microfone. Isso está no laudo da perícia interna do Senado. Clezão foi preso dentro do Senado. Outras 37 pessoas foram presas com Clezão dentro do plenário do Senado. As imagens do plenário mostram Clezão e as outras 37 pessoas em momentos diferentes ali, sentadas ao telefone, tirando foto, junto com policiais, de joelhos, rezando, com a bandeira nas costas. Era um movimento ali, eles entraram no prédio. Sim, entrar em prédio público não é crime. Eles estavam num prédio público que estava de portas abertas, num domingo, onde não tinha nenhuma autoridade correndo risco nenhum por aquela invasão, entre aspas, e o que foi depredado lá dentro, que no caso do Congresso foi na Câmara dos Deputados, e no caso do Palácio do Planalto e do STF, sim, em vários gabinetes, em várias salas, mas no Senado especificamente tem imagem das câmeras do Senado mostrando que a depredação que houve lá nos corredores, mais para o lado da Câmara, foi feita por pessoas encapuzadas, isso não é um modus operandi de manifestantes verde e amarelo, e essas pessoas depois fugiram pelas mangueiras do sistema de proteção contra incêndio do Senado, por aqueles janelões, e saíram caminhando calmamente e lá fora passaram por policiais e não foram presas. E até onde eu saiba, não houve uma única investigação. Não tem Polícia Federal do Flávio Dino, não tem Polícia Federal do Alexandre de Moraes, não tem Polícia Federal do Lula, não tem delegado Fábio Schor e seus comandados ali investigando esses caras. E são inúmeros, eu estou falando de coisa de 20, 30 pessoas descendo de rapel pelas mangueiras do Senado. Estou citando um caso, mas teve inúmeros. Fato é que quando aquela massa de gente com bandeira verde e amarela, depois de passar por revista, onde não deixavam passar nada além de Bíblia, garrafa d'água e roupa, e algum biscoitinho, alguma coisa, não tinha estilingue, não tinha bolinha de gude, não tinha nada, não tinha arma, porque eles passaram por revista policial. Quando essas pessoas chegam, quando a massa de pessoas chega ali no gramado, na frente do Congresso, os prédios já estavam depredados. Os horários da depredação mostram isso. Então, assim, para mim foi tudo uma grande armação, não estou afirmando quem foi o responsável, mas tem que investigar. Sim. Foi uma grande armação para conseguir desmobilizar as manifestações dos quartéis, porque Lula já tinha assumido, já tinha sido empossado, já tinha recebido a faixa presidencial, já estava no poder fazia uma semana, naquele momento fazia uma semana, e as mobilizações continuavam nas frentes dos quartéis no Brasil inteiro. Como é que ele ia governar? Ia ficar muito claro que os eleitores dele estavam presos dentro da urna, né? Porque ele não tinha, não só ele tinha manifestantes contra, como ele não tinha manifestações a favor. Então, ele tinha que desmobilizar de alguma forma. Isso é a minha opinião. Sim. Do porquê. Agora, eu, Cristina Grêmio, depois de ouvir dezenas de pessoas que estiveram lá, inclusive jornalistas que cobriram, que têm imagens inéditas, que só não são exibidas porque eles estão em processos de investigação e podem ser acusados de golpe, de outras coisas, então eles se preservam, mas eu já vi essas imagens.
mostram que eles chegaram depois de tudo estar depredado, eles, estou dizendo a grande massa dos manifestantes, foram chamados para dentro dos prédios para se proteger das bombas que eram jogadas do alto de helicóptero da Polícia Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal, e num lugar para onde não tem onde correr. Todos os estudos de segurança pública mostram que você não dispersa a multidão com bomba de gás lacrimogêneo, nem com tiro de bala de borracha que eles estavam fazendo, quando a multidão não tem para onde correr. Você tem que você tem que dispersar a multidão e fazer com que eles corram para longe de onde você quer, do lugar que você quer proteger. E ali não existe qual é o local seguro. Tem algumas árvores, e a árvore não protege de bomba de gás lacrimogêneo, e tem os prédios públicos, e os prédios públicos estavam abertos, com policiais chamando para dentro. Tem imagens mostrando isso. Então, eles entram num clima de euforia, festivo, e começam a ouvir vidraça quebrada, e detalhe, tem indícios e alguns vídeos que provam que bombas foram jogadas dentro, provavelmente pelos policiais mesmo, dentro, por exemplo, do Congresso Nacional, para dispersar aqueles que estavam entrando. Então, tinha policial chamando para dentro, tinha gente entrando, tinha infiltrado dentro depredando, tinha polícia dentro jogando bomba, e a bomba, quando você joga em lugar interno, ela explode os vidros. Então, muito da depredação pode ter sido provocada, inclusive, pelos próprios policiais que estavam lá dentro, tentando proteger o prédio, não tenho dúvida disso. Mas, diante de toda aquela confusão, e ainda naquele momento sem conseguir entender quem começou a confusão e quantos são os vândalos, dispersando. Então, assim, foi uma tremenda de uma confusão. Agora, as ilegalidades estão todas documentadas, e pela imprensa, inclusive. Prenderam 1.500 pessoas no dia seguinte, na frente do quartel, sem provar que elas tinham estado na véspera, lá na esplanada, lá na Praça dos Três Poderes, e muito menos provas de que elas tinham depredado. Então, assim, e essas pessoas estão entre as condenadas a 15, 16, 17 anos.